Olá, boa noite. Como foi anunciado, a live de hoje vai ser sobre empreendimentos imobiliários, mas especificamente sobre desenvolvimento imobiliário. A nossa convidada de hoje, a Cecília, trabalha especificamente com isso. Ela trabalha numa grande incorporadora, conhece o assunto a fundo, isso aí é o dia a dia dela. E eu resolvi trazê-la para cá para ela explicar um pouco mais desse trabalho que nem todo mundo conhece, que é cheio de minúcias, e que é onde nasce o empreendimento imobiliário, onde nasce a incorporação. Então deixa eu ver se eu consigo convidar a Cecília. Vamos ver. Onde? No desenvolvimento imobiliário, é necessário fazer uma prospecção de terrenos, né? Porque é no terreno onde tudo nasce, né? Então, é necessário fazer uma eleição do terreno adequado para o tipo de imobiliário, né, que a incorporadora ou a construtora pretende executar. É preciso também fazer uma análise documental, fazer uma análise dos proprietários do terreno. Existe um passo a passo, né, para você sair de um terreno que no início você não sabe se ele está regularizado ou não, e você não sabe se esse terreno vai ser passível de ser utilizado no empreendimento imobiliário até o lançamento final dele. Tá? Deixa eu ver, parece que a Cecília está tendo algum tipo de problema. Deixa eu ver se eu consigo ajudá-la. Então, só um momento. Vamos ver. Oi, Cecília. Você está conseguindo me ouvir? Me ouve bem? Consigo. Você me escuta bem? Estou ouvindo, estou ouvindo. Cecília, eu estava Ótimo. fazendo uma apresentação aqui do seu trabalho e me arriscando um pouco porque é uma área que eu não conheço muito bem, né? Tentando fazer uma Sim, sim. introdução. Mas, assim, de início eu já queria agradecer você ter aceitado o convite, porque é um trabalho que eu já vi que pouca gente conhece sobre desenvolvimento imobiliário. Existe, assim, alguns profissionais que trabalham especificamente com isso no mercado, mas eu entendo que é fundamental, porque é onde tudo nasce, né, para uma incorporadora, né? Onde tudo começa. Então, Eu Cecília, eu costumo queria que você. falar que eu começo o sonho, né? Isso, aí eu queria que você se apresentasse, dissesse para as pessoas o que você faz exatamente, a sua experiência nesse mercado, qual que é a sua atividade, e depois a gente entra nessa questão toda do desenvolvimento imobiliário. Claro. Primeiro, agradecer muito pelo convite, poder falar um pouquinho do que eu trabalho. Você comentou uma coisa que eu comento sempre, estava até falando recentemente com os amigos, que pouquíssimas pessoas entendem do que eu trabalho. Uhum. Eu formei em arquitetura. E desde a época de arquitetura, eu acabei conseguindo um estágio na área de incorporação e novos negócios, já numa construtora. E acabou que eu me encantei muito por essa parte de novos negócios, né, de desenvolvimento imobiliário. E eu acho muito cativante, porque é como eu falei, é o início de onde tudo começa, é como a gente vê um terreno e a gente começa a prever o empreendimento que vai acontecer ali. E eu, desde quando comecei a trabalhar com isso, que eu falava que quando eu vejo um empreendimento ser entregue, parece que aquela sementinha que eu plantei lá no começo está florescendo, né? Porque aí os clientes estão realmente recebendo sua casa ou seu lar, etc.
E aí, dentro da arquitetura, eu conheci essa área de incorporação, trabalhei um tempo com regularização imobiliária e há 3 anos eu tive a oportunidade de ingressar na MRV Construtora e lá na parte do desenvolvimento imobiliário. Hoje eu sou consultora do desenvolvimento imobiliário aqui da Regional Espírito Santo, né? E aí trabalho exatamente nesse início do sonho. O desenvolvimento imobiliário, pelo menos assim, nas áreas que eu trabalho, que são um pouco mais específicas de condomínios, a gente divide em 2 macro áreas, que é a captação de novos terrenos e a legalização e aprovação, registro, né, de todo esse empreendimento. E acaba que é um pouco amplo demais, né? Eu acabo consultando, eu acabo sendo consultora dessas duas áreas, apesar de que a gente tem pessoas específicas e especialistas de cada uma delas, mas eu sou extremamente apaixonada, assim, pelas duas partes, tanto a prospecção do terreno, quanto ver o empreendimento legalizado, registrado, e aí toca para vender, lançamento. E até quando a gente vê casos até menores, que a gente tem clientes com lotes, às vezes uma área que não consegue ser regularizada, que a gente consegue orientar um pouco mais, é assim, cativante. Você falou uma coisa interessante aí, e eu queria retomar. Você disse que assim que você estava finalizando o seu curso de arquitetura, ou assim que terminou, você teve essa oportunidade de trabalhar com empreendimentos imobiliários. Isso. E essa parte negocial dos empreendimentos imobiliários a gente não vê na faculdade. Eu, pelo menos, não vejo no direito. Não. E tenho a impressão que o Não. pessoal da engenharia e da arquitetura também não vê nada disso. É verdade. Você sabe, olha, recentemente aconteceu um fato que eu estava falando exatamente com uma colega arquiteta também, e aí comentando, porque eu sou arquiteta também, né? Uma amiga em comum me apresentou a ela e ela exatamente estava comentando sobre isso. Mas o que você trabalha em arquitetura? Eu falei, eu trabalho com incorporação, registro de condomínios, compra de terreno. E ela falou, nossa, mas é uma área muito ampla, a gente não conhece isso, e realmente a gente não conhece. Alguns cursos de faculdade acaba que são um pouco mais direcionados às vezes, desenvolvimento de projetos, às vezes reforma. Muitas faculdades são focadas em interiores e pouco trata do desenvolvimento urbano. Mas, na verdade, o curso de arquitetura, ele é arquitetura e urbanismo. Isso. Né? E aí, algumas pessoas acabam seguindo um pouco mais para o lado de urbanismo. Eu acabei indo para essa área de desenvolvimento imobiliário, que é assim, que foi o mais apaixonante para mim. Mas eu posso te dizer que eu acho que se eu não tivesse essa oportunidade de estagiar nessa área, eu também não teria conhecido e talvez não teria me apaixonado. Eu, por exemplo, quando entrei na faculdade, eu tinha uma paixão por projeto de casas e era o que eu pretendia continuar para a vida. E aí, quando eu conheci isso, e aí eu sei te dizer o momento exato que eu me apaixonei por isso, que foi no momento em que a gente fez a primeira entrega de empreendimento. E eu pensei, poxa, se eu posso olhar um terreno, começar a analisar esse terreno, começar a descobrir todos os problemas e as potenciais dele, e depois eu posso ver isso pronto, concreto, isso é como realizar um sonho. E na MRV, inclusive, a gente tem um evento de entrega de chaves que a gente chama de entrega dos sonhos, que é justamente entregar a chave do cliente de um sonho. E eu acho que de tudo que eu faço, eu acho que esse é o momento que mais assim me recarrega as energias. Porque você vê realmente que todo o seu trabalho ali foi assim, concretizado em um sonho. Mas, de fato, assim, é uma área pouco explorada. Cecília, então você foi uma afortunada, né? Você teve sorte de conhecer isso, porque não é um assunto que se vê nos cursos, né? Eu tenho, assim, muito depois, assim, eu entrei na faculdade, eu acabei a faculdade por volta de 2016, e aí, cerca de mais ou menos assim, no mesmo período, eu conheci meu atual marido, que é advogado, e ele gosta muito da área de direito imobiliário também. E ele tinha a mesma surpresa, que a gente conversava de coisas que eram muito próximas, mas na verdade o que eu trabalho hoje é muito mais próximo do direito e eu fiz estou concluindo agora o MBA, né, na FGV, que eles têm um curso de gestão de incorporação e construção civil, que foi o mais próximo que eu encontrei
da área que eu gostaria de atuar. E realmente, assim, é difícil até encontrar pós-graduação nessa área. Então, eu acabei que inicialmente fui para o direito imobiliário, eu procurei inicialmente uma pós de Interessante. direito imobiliário, e depois acabei encontrando essa da FGV, e que, na verdade, trata um pouco da construção civil, né, também, mas também trata muito da incorporação, que aí atinge, sim, essa área que eu trabalho, de viabilidade de novos negócios, de novas compras, de encontrar os terrenos, de fazer essa análise de todos os terrenos, de todos os possíveis empreendimentos, né, de legislação. Eu brinco com meu marido que a gente acaba trocando muita figurinha porque a gente lê muita legislação junto, né? Então, muita coisa sobre cidade, muita coisa sobre urbanismo, a gente acaba trabalhando junto. Mas eu Cecília, me considero realmente muito sortuda. para uma pessoa que não conhece nada de desenvolvimento imobiliário, né, que nunca leu nada, que nunca conversou com alguém que trabalha com isso, como você definiria desenvolvimento imobiliário em poucas palavras para essa pessoa? Olha, desenvolvimento imobiliário, para mim, e eu acho que assim, até para exemplificar isso de forma mais simples, eu diria que é para onde a cidade deve encaminhar. Eu acho que assim, um pouco de para onde a gente está levando o desenvolvimento das cidades, para onde a gente está levando o desenvolvimento da população, de onde a gente está implementando, né, essa população. Então, para mim, é isso, é um pouco de para onde a cidade está caminhando, para onde é um pouco do que a gente está prevendo para o futuro. E para mim, o desenvolvimento imobiliário passa muito por isso, porque no momento em que, bom, falando assim, né, mais especificamente do meu trabalho, né, MRV, a gente implementa empreendimentos muito grandes. Então, a gente tem empreendimento de 300 apartamentos. Em cada apartamento, a gente prevê pelo menos 2 pessoas, mas a média que a gente calcula é de 3 a 4 pessoas. Então, é um volume de uma população que a gente está alojando num local que precisa de uma infraestrutura e vai precisar de ruas ao redor, vai precisar de creche, de escola, de posto de saúde. Então, a gente, de certa forma, está levando o desenvolvimento para lá, está levando o desenvolvimento para um bairro específico, para uma localidade específica. E eu acho que muito disso, já falando um pouco de legislação também, muito, na verdade, tudo passa muito próximo do plano de desenvolvimento municipal para a área que a gente está atuando, né? Todo o município tem um plano de desenvolvimento urbano e esse estudo é feito por várias equipes da prefeitura. E essas equipes já direcionam muito para onde vai o crescimento residencial, industrial, e aí os empreendedores, né, tanto residencial quanto comercial, seguem esse plano. E eu acho que o desenvolvimento imobiliário é justamente para isso, é seguir esse plano de desenvolvimento e fazer ele realmente acontecer. Porque a Então prefeitura, nesse plano, seria, ela dá diretrizes, mas assim, né, alguém vai executar isso. seria adequar os empreendimentos imobiliários a essas diretrizes traçadas pelo município. Sim. Né? E, assim, pelo que você falou, a coisa não fica restrita ao empreendimento em si. Não, Vocês têm ciência do impacto que aquilo vai trazer para a região, né? Não é uma coisa só de construir um condomínio, por não, exemplo. não. É muito mais do que isso. Com certeza. A gente tem alguns, por exemplo, a gente consegue, a MRV está no mercado há mais de 40 anos, então a gente consegue ter algumas áreas onde a MRV implantou condomínios e a gente vê um antes e um depois. E é sensacional, porque são áreas que eram extremamente abandonadas, algumas áreas que eram perigosas, áreas que eram realmente um limbo da cidade. E aí, com o empreendimento, né, com essa implantação, a gente traz vida ao local, a gente traz segurança, a gente traz movimento. E também, com base no plano diretor, por exemplo, a gente não tem a possibilidade de construir um empreendimento que traga grande impacto a um local se eu não trouxer contrapartidas a esse empreendimento. Então, ao passo que eu estou implementando um grande empreendimento, isso acontece muito também com galpões, onde a gente tem um fluxo intenso de caminhões, por exemplo. Então, como vou implantar isso? Eu preciso estruturar esse viário para levar essa estrutura para o local. Então, isso acaba puxando muito investimento, né? Uma outra coisa que a gente observa muito, por exemplo, é depois que a gente leva um fluxo de pessoas ou para residir ou para trabalhar em certo local, outros pequenos comércios vão começando a surgir em volta. Então, começa a ter uma lanchonete, começa a ter um restaurante, começa a ter algumas lojinhas.
e isso leva, né, o desenvolvimento do local e cada vez estruturar mais. Olha, eu acho que essa live, para quem se interessa por desenvolvimento imobiliário e não sabe bem o que é, vai ser uma baita aula. Porque não, você já fez uma baita introdução ao assunto. Mas, Cecília, eu queria começar do começo agora. Retomar o começo, que tudo começa no terreno. Né? Sim. Como que vocês têm uma atividade de prospectar terrenos, como é que o terreno chega até vocês? Vocês que vão atrás, alguém que apresenta o terreno para vocês, como é que é esse início da coisa, né, do empreendimento imobiliário? Como é que começa? Então, eu já começo com uma dica. Eu acho que assim, a gente quando quer começar no desenvolvimento imobiliário, a gente precisa focar no desenvolvimento. Então, assim, você focar até na busca do trabalho, na busca do terreno, é um pouco desleal com profissionais que trabalham com isso. Então, assim, a gente busca fazer uma parceria muito forte com corretores do local, a gente liga muito para imobiliárias, existem algumas mais específicas de terreno, que tratam um pouco mais de terreno, mas hoje eu posso dizer que, assim, eu, pelo menos na minha regional, eu tenho um banco de dados muito grande dos terrenos que tem. Então, assim, os terrenos já chegaram, alguns terrenos já chegaram para mim, assim, 9 vezes. A gente tem um recorde de um terreno que já chegou 12 vezes para gente. Às vezes por imobiliárias diferentes, às vezes pelo próprio proprietário, às vezes por alguma busca nossa. Então, assim, hoje eu tenho esse banco de dados mais formado. Mas isso já foi feito muito como um trabalho de formiguinha e era mesmo ligando para a corretora e falando, olha, eu estou procurando um terreno de tal forma para tal empreendimento. O que que você tem aí? Tem alguma coisa para indicar? E a gente já chegou a fazer algumas buscas nos sites. Hoje a gente tem plataformas assim muito complexas, né, que atendem desde casas e apartamentos até lote, gleba, fazenda. A gente sempre tem esse diferencial quando a gente fala de lote e gleba. Ainda é confuso para muita gente, né? Gleba é uma área que ainda não foi loteada propriamente, então às vezes eu tenho um lote, mas que ainda assim é muito grande, mas às vezes eu tenho uma gleba inteira, e aí essa gleba geralmente não tem essa estrutura de rua, etc. É um pouco mais difícil. E aí a gente entra, né, nas repartições do desenvolvimento imobiliário, porque a gente tem o loteamento e a gente tem os empreendimentos, né, que são coisas também muito distintas. E aí, posso falar que se fosse falar de loteamento, a gente precisa de uma outra live só para falar Tá. disso. A gente Mas pode aí, marcar assim, uma falando, live, falar de loteamento, claro, porque é um assunto extenso também. sim, sim. E também É, tem é um outro mundo. muitos detalhes, claro. Mas e É, aí, assim, como a gente tem esses contatos com os corretores, a gente consegue buscar muita informação. E aí, assim, é um pouco complicado, já iniciando a próxima etapa, né, do desenvolvimento imobiliário, quando esses terrenos chegam para a gente, ou quando a gente encontra esses terrenos, vem uma segunda etapa, que conseguir as informações sobre esse terreno, descobrir quem é o proprietário, quem de fato representa esse terreno, né, quem é um responsável com quem a gente pode negociar, né, se esse terreno está legal ou não, né, no sentido legal mesmo jurídico dele, e aí passa para uma outra etapa, mas a gente tem uma etapa muito de formiguinha ainda até conseguir as informações desses terrenos. então, nesse início, vocês buscam assim, as certidões básicas, né, do imóvel, para descobrir quem são os verdadeiros proprietários, os responsáveis, Sim. né, por aquela propriedade. A gente E faz uma. isso, diga, Pode concluir. porque assim, o trabalho básico é buscar certidões no cartório de imóvel, né, no cartório de imóveis, Sim. né, certidão de matrícula, certidão de ônus. Tem outros documentos que vocês buscam, além dessas duas certidões? O básico, a gente fala que a gente começa por aí. A gente começa na matrícula do imóvel e aí a matrícula acaba sendo realmente o DNA daquele imóvel, né? Uhum. Então, assim, às vezes na matrícula tem poucas informações, então a gente já busca uma certidão decenária, né? Para descobrir um tempo atrás desse terreno. Né? A gente começa a puxar as informações. Às vezes a gente faz alguma consulta na prefeitura, costuma fazer uma consulta prévia. A maioria das prefeituras tem esse processo muito simples, muito fácil.
Hoje, a maioria das prefeituras, ela precisa que essa consulta prévia, a gente consegue fazer sobre a zona, né, que esse terreno é implantado, mais ou menos sobre o bairro, mas a gente não consegue fazer para o terreno específico, porque o terreno específico precisa ser feito pelo proprietário. Então, a gente começa a buscar realmente essas informações. Começa a pedir ao proprietário, né, em parceria, para buscar algumas documentações, então a matrícula do terreno, uma certidão de ônus. E aí, dependendo se o terreno, por exemplo, for de uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, a gente tem um pouco mais de complexidade. Se o terreno for de uma pessoa jurídica, a gente tem que entender o que mais pertence a essa pessoa jurídica, se tem outras sócias, né? Se Então, existe peraí, algum ônus. só interromper. A gente acabou... Bom, a gente falou primeiro da documentação do imóvel. Aí Do agora você está imóvel, falando do proprietário do imóvel. do proprietário. Que Acaba que pode ser pra pessoa gente, assim, física ou jurídica, né? isso. E aí, em Acaba relação à que pessoa física, que tipo de coisa vocês analisam? Quais são as informações? a gente acaba puxando algumas informações que também são muito públicas, né? Porque são certidões de cartório. Então, a gente acaba buscando algumas certidões de protesto, algumas certidões de processos jurídicos, a gente tem a disponibilidade de certidão de fórum também, para saber se existe alguma situação. Às vezes, o proprietário ele tem alguma dívida no nome. Então, assim, isso por si só já inviabiliza, às vezes, a compra do terreno, porque dependendo da situação da dívida, esse terreno vai ser retomado para pagamento dessa dívida. Então, Isso. não é um terreno disponível para mercadoria, digamos assim. Então, assim, a própria documentação da pessoa física, a gente busca ainda muito em órgãos públicos. Ideal é que o proprietário tivesse, né, essas documentações, que todo proprietário trabalhasse já com essas certidões, trouxesse o terreno com as informações para as certidões para a gente, mas não é a nossa realidade. Então, a gente vai em busca dessas certidões, né? E aí vai no cartório de imóveis. Pela minha experiência, existe assim um rol, uma lista de documentos mais ou menos extensa, né? E quem não trabalha nessa área imobiliária não conhece, porque o cartório ele só vai pedir o quê? Os documentos pessoais, o comprovante de pagamento do ITBI, certidão de matrícula e ônus e morre por aí. Mas existe uma série de documentos e certidões que a gente pode buscar para saber se o proprietário não tem uma dívida sendo executada, se aquele terreno não vai ser retomado para pagamento de alguma dívida, se ele não está defraudando credores. Né? Então, isso que você acabou de falar é uma, digamos assim, é uma diligência que pouca gente toma, né? E como os empreendimentos que vocês fazem são importantes, é um passo fundamental. Não dá para fazer a aquisição de um terreno sem prestar atenção, né, nesses cuidados que você acaba de relatar. Claro. A gente tem algumas situações muito, muito sérias, né, referente ao terreno, que às vezes, assim, uma pessoa leiga que não entende muito do que vai ser necessário fazer mais para frente com esse terreno, acaba, assim, deixando passar despercebido, né? Mas, na realidade, a gente tem uma série de situações que a gente pode analisar. Por exemplo, ainda na matrícula de ônus. Se esse terreno, por exemplo, ele é de herança, se esse terreno, por exemplo, está fazendo parte de algum inventário, ele vai ficar um tempo bloqueado. Então, por exemplo, se a pessoa tem uma urgência em comprar algum terreno, dificilmente ela vai conseguir comercializar ou comprar um terreno que seja de um inventário, porque o inventário é caracteristicamente um processo longo, demanda, né, aceite de todos os participantes. Então, isso, por exemplo, já é uma coisa simples que às vezes está em algum gravame da matrícula, mas passa desapercebido. Então, por exemplo, as certidões de protesto ajudam um pouco nisso, nessas informações. As certidões de pessoas de fóruns, né? De fóruns de processos, de processos criminais, etc., ajudam um pouco também em descobrir essas informações escondidas, digamos assim, na documentação, né? Então, assim, é bem importante. E são documentos públicos, né? Então, a gente consegue acesso para eles. Então, assim, é muito importante fazer essa diligência mínima, né? Essa análise mais minuciosa um pouco. Agora, uma coisa que para mim não tem sido muito comum, mas que eu gostaria de ouvir, é em relação à pessoa jurídica. Né? Quais são as certidões que vocês buscam, as informações assim que são fundamentais para se comprar um terreno de pessoa jurídica, por exemplo?
Olha, eu vou te dizer que ultimamente comprar terrenos de pessoa jurídica é muito mais complexo de pessoa física. Sim. Já teve, eu acho, um momento que isso era invertido, mas hoje é muito mais complexo, porque na pessoa jurídica, eu preciso de uma certidão de nada consta da empresa, não só da empresa, mas dos sócios que participam dessa empresa. Se os sócios forem casados, dos cônjuges desses sócios. Se esses sócios forem sócios também em outra empresa, também dessa empresa, porque, obviamente, assim, a incorporação, né, e a lei da incorporação ajudou muito nisso, em a gente ter uma blindagem em cada empreendimento. Então, hoje a gente tem o patrimônio de afetação obrigatório nos empreendimentos, né, o que ajuda muito, né, a blindar o empreendimento sobre isso, mas algumas situações é o que a gente fala que perseguem o terreno, né? Então, elas não são únicas e exclusivamente do proprietário. Elas perseguem o terreno, no sentido de que se esse proprietário vende esse terreno até para quitar uma dívida e um credor depois vem cobrar essa dívida, o terreno pode ser retomado. Então, a gente precisa entender melhor todas as pessoas jurídicas, todas as pessoas físicas que estão envolvidas nessa pessoa jurídica, né? No caso, no proprietário do terreno. E às vezes a gente tem não mais de uma empresa, mas às vezes várias empresas sendo sócias de uma área, né? Por exemplo, as áreas de loteamento costumam ser áreas muito grandes, áreas de 100 mil metros quadrados, de hectare de área. Então, assim, em geral, são áreas que são de empresas ou de empresas que dividem essa área. Muito, às vezes, quando é um proprietário que já tem um pouco mais de conhecimento, já cria uma pessoa jurídica para deixar os bens. Já existem algumas famílias, por exemplo, que como o negócio da família é de herança, então os bens da família também são parte desse negócio. Então, assim, uma série de dificuldades que a gente encontra. E aí a gente busca a certidão de nada consta, certidões de protesto, certidão de dívidas trabalhistas, de dívida criminal, uma série de certidões também públicas, mas que dão também uma segurança jurídica ao negócio, né? Às vezes é uma empresa que a gente precisa entender se ela está fechando, por exemplo, está fechando por conta de uma falência, está fechando, está só se desfazendo dos bens, qual o motivo de estar fechando essa pessoa jurídica, né? Então, assim, é uma análise muito mais minuciosa, né? Uma due diligence muito específica para cada pessoa jurídica, para cada sócio envolvido, né? Além do já envolvendo o terreno. Então, assim, é muito complexo realmente. E aí fica a minha orientação para, eu acho, assim, né? É uma opinião, já puxando sardinha para o nosso lado. Eu acho muito difícil uma pessoa que não trabalha nesse mercado, não conhece esse mercado, fazer isso sozinho, né? E aí venho aqui orientar a busca até de advogados. Existem hoje advogados imobiliários, tá aí o Rodolfo para mostrar para a gente que tem algumas pessoas muito específicas para isso, que buscam um arquiteto, um engenheiro, né? Hoje, por lei, né, o CAL é obrigado a prestar também atendimento às pessoas que tiverem interesse, até para ajudar nessa busca toda, nessa consulta, mas principalmente eu acho que jurídico precisa desse atendimento. Na MRV, por exemplo, a gente tem um suporte jurídico para analisar todas essas documentações, um jurídico específico para tratar, um jurídico imobiliário para tratar cada documentação, para fazer essa análise toda, tamanha complexibilidade disso. Então, já fico aqui puxando a minha sardinha para busca de um profissional adequado para isso. Eu falo assim muito para os clientes, olha, a gente tem que revirar a vida do proprietário do imóvel. Você tem que revirar a vida dele. Né? E às vezes o proprietário tem alguma coisa que pode, digamos assim, atravancar a venda, mas que ele não sabe que aquilo ali poderia ser algo danoso para a negociação. Às vezes nem o vendedor do imóvel sabe disso. Então a gente tem que fazer um trabalho preventivo mesmo. Diga. Sim. A gente encontra alguns proprietários que, por vezes, assim, se sentem ofendidos, né, de solicitar tanta documentação, chegam a comentar: nossa, mas assim, tá desconfiando que o terreno é meu, tá desconfiando que eu posso vender o terreno. E, na verdade, não se trata disso, né? Na verdade,
E sendo mais assim, e já trazendo outras partes, né, do desenvolvimento imobiliário, isso não é uma busca que, por exemplo, Sicília quer. Ah, Sicília precisa de todas as certidões desse terreno. Na verdade, isso vai ser solicitado para a gente mais para frente. Então, no momento de aprovar um projeto na prefeitura, a prefeitura vai me solicitar essas certidões todas. No momento em que eu registrar no cartório, o cartório pede uma sequência de documentos para que eu registre um empreendimento, né? No momento, em, por exemplo, de eu fazer a venda, de eu fazer um financiamento junto a um credor bancário, uma Caixa Econômica, um Banco do Brasil, existe uma série de documentações e eu acho que isso também tem que ser muito claro para o proprietário, para que ele entenda que não é uma desconfiança, é uma necessidade. E é o que você falou, às vezes o proprietário não tem nem ideia do que está acontecendo, do quanto isso pode influenciar. Então, é realmente bem complicado. Olha, às vezes eu encontro dívidas em relação ao imóvel que o proprietário não sabia. Um imposto Sim, atrasado de não sei quantos anos atrás, um IPTU, às vezes uma execução fiscal que já está acontecendo, ele não foi citado ainda no processo. Então isso sim, sim. acontece com certa frequência. Olha, uma coisa, por exemplo, que acontece muito com a gente. Às vezes, em especial em terrenos maiores, porque como o IPTU, por exemplo, é contado em especial por metro quadrado, né? Os IPTUs de áreas grandes são muito altos. Então, ocorre de o proprietário, às vezes, parcelar esse débito. E, às vezes, empreendimentos pequenos, também lotes pequenos, que o IPTU é pequeno e a pessoa parcela. E aí, assim, não coloca num débito automático, por exemplo, e paga uma, duas, três, fica uma última parcela. E aí, às vezes, é uma parcela de anos que atrás que ficou e a pessoa nem faz ideia. E, às vezes, é um esquecimento e todo mundo está sujeito a isso, né? Acontece com todo mundo. A gente acaba esquecendo uma conta ou outra, uma parcela ou outra, e às vezes coisas pequenas acabam, que é isso que você disse, acabam ficando registrados, né? Ou bloqueando algum bem, e a pessoa nem sequer tinha ideia, nem sequer lembrava de que aconteceu isso. E outra, pelo menos no meu caso, né, que eu tento dar assim, uma segurança jurídica para o comprador, normalmente é o comprador que vem atrás disso, eu não posso, digamos assim, não é uma questão de desconfiança com o dono do imóvel, mas é de assim, garantir uma segurança jurídica para o comprador, Claro. para diminuir ao máximo os riscos, para ele saber o que ele está comprando, e até se tiver alguma coisa irregular com o imóvel, para ele saber o que está irregular, para ele saber qual é o Sim, risco do empreendimento. Né? Então, não é que a existência de alguma coisa irregular vai impedir a compra, mas é porque o comprador claro. tem que saber qual é o risco que ele está assumindo. Rodolfo, eu digo mais. Eu digo assim, existem algumas áreas, de fato, que elas são irregulares. E aí, assim, às vezes uma empresa não tem nem a possibilidade de entrar numa situação tão no detalhe para fazer essa regularização desse imóvel. Às vezes o cliente, o proprietário, não tem condição, até financeira, porque tem um alto custo em algumas regularizações. A própria prefeitura não consegue, né, dar conta de desenvolver todas essas áreas. Então, eu acho que é muito necessário que tenham pessoas realmente dispostas a pegar áreas assim. Isso é uma oportunidade. Né? Tem algumas áreas que elas às vezes estão, a gente fala que elas estão um pouco encravadas, elas têm alguns problemas e precisa de um esforço, né, de você regularizar. E às vezes demora uma regularização, dois, três. Eu tenho uma experiência de uma área que ela demorou 4 anos para regularizar. E o proprietário foi atrás e tentou, e processo jurídico, e outra pessoa justificando que era proprietário, e aí até ir em audiência e resolver, e demanda esse tempo. Porém, a pessoa que tem uma oportunidade, por exemplo, de comprar uma área que está com esse impeditivo e que paga até muito mais barato nessa área por Isso. conta desse impedimento, é um investimento para ele, se ele tiver essa disposição. Não à toa, muitas pessoas fizeram fortuna, fizeram carreira e fizeram muito sucesso até especificamente em regularização de áreas. E aí comprava áreas por um preço mais baixo, que faltava uma regularização, fazia todo o processo, fazem até hoje, né, o processo de regularização. E essa área valoriza muito, né? Porque uma área que não tem mais nenhum impeditivo, obviamente, é muito mais cara. E aí vem a parceria também de um jurídico apoiando isso. É isso que você falou. Eu acho que não existe problema em ter um impeditivo na área, mas a pessoa que está comprando, que está adquirindo essa área, tem que ter essa noção, tem que ter essa ciência.
até puxando um pouco sardinha, até para negociar um pouco melhor sobre a área. Uhum, Saber o claro. que ele realmente está comprando, né? A gente não compra uma coisa com problema pelo mesmo preço de uma coisa perfeita. Então, o mesmo vale para terrenos. Um terreno que precisa de um esforço, de uma regularização, ele é sim um investimento. E precisa de alguém para Agora, querer investir nele. deixa eu te fazer uma pergunta. Um imóvel que está irregular, o valor de mercado dele cai em média quanto? Se comparado ao valor se ele tivesse regularizado. Depende muito da situação que está assim, bloqueando esse bem, por exemplo, essa venda. Às vezes, por exemplo, a gente tem algumas situações que aqui, por exemplo, eu tenho uma área que ela tem, na prefeitura, essa área tem um loteamento aprovado, porém ele não foi executado. E hoje existe essa pendência na prefeitura. Então, como resolveria essa pendência? Regularizando esse loteamento. Então, o custo dela é altíssimo. E o proprietário hoje, ele não tem o interesse de vender, porque ele venderia a, a nada para alguém regularizar a situação para ele. Então, assim, Existe um dependendo prazo do... para você executar o loteamento, né? Se você não Sim, executa naquele sim. prazo, o loteamento fica irregular. O loteamento fica irregular, e aí a área fica irregular, e, por exemplo, é uma situação que impede o terreno. Eu não consigo aprovar um loteamento em cima de um loteamento já aprovado. Eu tenho que aceitar comprar esse terreno com esse loteamento que eu terei que executar. Então, assim, é muito complexo, né? Via de regra, a gente sabe que alguns terrenos, por exemplo, existem negociações que já foram feitas assim, por exemplo, até na MRV, e conheço alguns antigos clientes também que já fizeram o mesmo. Às vezes o cliente tem uma dívida com a prefeitura de IPTU. Ah, a dívida era muito antiga, muito alta, deixei rolar. Então tá, então eu pago a sua dívida na prefeitura e você me passa o seu terreno. Eu fico com o terreno em pagamento. E a gente vê várias pessoas fazendo negociações assim. Olha, estou para te falar Uhum. que aqui em Vitória, por exemplo, não sei se todos conhecem, mas assim, em Vitória a gente tem um bairro que cresceu muito, que foi Jardim Camburi. E aí, assim, cerca de 20 anos atrás, um conhecido até do meu pai, ele falou: "Ah, eu preciso fazer um processo, mas eu não tenho como te pagar agora. Eu tenho 3 lotes lá em Jardim Camburi, eu te dou se você quiser." E agora os lotes valem, assim, absurdamente, valores muito maiores, porque o bairro foi todo desenvolvido, o bairro já é um bairro extremamente estruturado. Então, com o tempo, isso valorizou muito. Mas ele foi um pagamento de dívida, por exemplo. Eu te pago, eu resolvo sua dívida com a prefeitura para ficar e fico com o seu terreno em pagamento. Então, pensa se não é um ótimo de um investimento. Não se Ah, com certeza. imaginava isso, né? Mas E é um investimento. Então, assim, varia muito essa diferenciação de valor, dependendo do que é o impeditivo. quais são os tipos de irregularidades mais comuns na compra de terreno? O que aparece mais aí para vocês? Olha, uma coisa muito comum que praticamente todo terreno a gente precisa é de uma regularização da matrícula, por exemplo, uma retificação na matrícula. É aquela situação assim, esse lote é meu e o do vizinho é dele, mas na hora de passar o muro, a gente passou um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para lá, e hoje a área que eu tenho aqui, que é a área que eu tenho de terreno, não é a mesma que consta na minha matrícula. Então a gente precisa regularizar isso, e aí pedir um levantamento topográfico, né, de um profissional e para levar registro isso na prefeitura, para levar registro no cartório, fazer essa retificação em área, isso é o mais comum. Até porque, na própria prática, né, do dia a dia, é muito comum que a gente passe o muro um pouco para lá, um pouco para cá, uma cerca um pouco para cá, um pouco para lá. A gente tem algumas matrículas muito antigas aqui, que, por exemplo, essa semana mesmo eu estava relendo uma dessas. O limite do proprietário é até a cerca amarela depois da árvore de jabuticaba. Isso era muito Na comum época era antigamente. É. sim, era muito comum. Então, hoje em dia, era assim, até o limite do rio tal. E hoje o rio já não passa nem no mesmo lugar. Então, assim, o mais comum, certamente, é a retificação de matrícula. Outra coisa muito incomum, muito comum também é assim,
Ah, eu comprei, mas eu não fiz a transferência. Então, eu tenho o É. pagamento, eu tenho o comprovante de pagamento, mas eu não tenho a escritura no meu nome. É muito comum também. E aí a gente já explica, olha, tudo bem, mas a gente precisa que esteja regularizado para eu comprar de você, senão eu vou ter que comprar do proprietário lá no cartório, né? Então, assim, eu acho que com certeza que eu me lembro são os mais comuns de aparecer, né? Outra situação também bem comum, às vezes, é assim. A prefeitura passou uma via na frente ou passou uma via próxima ao terreno, mas o processo ainda não foi concluído, não foi ao cartório, e o proprietário também não procura saber. Às vezes o proprietário não sabe o que aconteceu, às vezes o proprietário só vai descobrir na hora que a gente começa a fazer essa busca. E aí, nesse momento, a gente ainda tem que correr muito atrás dessa regularização. Então, assim, de fato, a retificação de matrícula é, assim, o top 1 de irregularidades. Essa de não, eu tenho o terreno, mas ele não está escriturado ainda no meu nome. E posso te dizer que eu acho que também deve ser o grande passivo para apartamentos, né? E às vezes a gente compra um apartamento e fala, a escritura é muito cara, então depois, quando eu tiver um dinheirinho, eu faço. Depois, quando eu tiver, eu faço. E aí a gente tem que pagar também, né, o imposto de transferência e por aí vai. Então é Não, bem comum isso. olha, e se a gente pensar nas consequências advindas da falta de registro da escritura, você- É, a gente conclui que o registro é barato, é sabe? Quando a barato. gente pensa nos efeitos colaterais dessa negligência, o registro é barato, tem que fazer o registro da escritura. Eu falo para todo mundo, olha, a primeira coisa que você tem que fazer é o registro. Por exemplo, a gente já teve uma área que a gente não conseguiu comprar. Por quê? O proprietário comprou, mas não escriturou. E aí, o nome do proprietário que estava na escritura no cartório estava como uma dívida. Não, o proprietário do terreno não tinha dívida, mas o proprietário da escritura tinha. E ele não conseguia mais transferir o terreno para Nossa. o comprador. E aí, para mim, é um impeditivo, eu não consigo fazer nada, eu não consigo resolver a situação do proprietário atual, eu não consigo resolver o proprietário anterior, então acaba que é É, um só, negócio perdido, né? só esclarecendo aqui, dono é quem está registrado na matrícula do imóvel, não é quem Sim. tem escritura. Você pode ter escritura de compra e venda, você pode ter formal de partilha, não interessa. Se não tiver o teu nome na matrícula, você não é dono. Você não pode negociar. Não pode fazer E nada com o muito terreno. importante isso, muito importante frisar isso, que a matrícula do imóvel no registro, no cartório de registro de imóveis, é o que te dá a garantia do bem. Porque às vezes a gente aparece, mas eu tenho uma escritura de compra e venda, foi até Quer dizer, registrado, tem firma reconhecida no cartório. E, infelizmente, para mim, é um contrato de gaveta. É um contrato que você registrou em cartório, mas infelizmente a propriedade do bem não é sua, né? Então, assim, e é muito difícil fazer com que algumas pessoas entendam isso, né? Nem toda certidão. a gente teve um probleminha aqui, vamos ver se reconecta. Bom, vocês estão ouvindo aí, né, as consequências da irregularidade imobiliária, né, dos imóveis irregulares. Né, e só essa questão de matrícula, a quantidade de problemas que surge, né? Tá me ouvindo, Cecília? É porque Oi, cortou aqui a travou um pouquinho, mas internet. voltou. É, Travou um pouquinho, mas já voltou. mas eu tava resumindo aqui, mostrando para o pessoal que está assistindo a quantidade de problemas que surgem pelo simples fato da pessoa não registrar a escritura de compra e venda na matrícula do imóvel. Sim, muito, muito Às vezes, complexo. às vezes você tem uma oportunidade de negócio e não faz e não aproveita aquela oportunidade porque o terreno não está no seu nome, ele está irregular. E era uma Sim, coisa que você poderia ter evitado lá atrás, né? sim. É o que eu falei, acabam por ser negócios perdidos, né? Porque você não tem a propriedade ali para você comercializar, então acaba sendo, Cecília, acaba sendo impeditivo. que outro tipo de problema acende o sinal vermelho assim e a incorporadora diz não vou comprar esse terreno? Que outros problemas impedem a compra de um terreno?
Olha, dividindo mais em pessoa jurídica e em pessoa física, em geral, quando tem algum processo em cima, em que a área foi dada em garantia, por exemplo. Então, às vezes acontece que a pessoa não tem um valor, não tem um outro bem, e dá a área em garantia para que esse processo ocorra, por exemplo, em garantia de que vai quitar essa futura dívida ou essa dívida, né? Então, isso para a gente é um impeditivo. Em pessoa física, por exemplo, uma outra situação que acontece por exemplo, estar com algum processo já em andamento na prefeitura, mas ainda assim irregular. Algumas situações, por exemplo, para pessoa jurídica que impedem, muito dificilmente as empresas que estão em liquidação judicial, né, que estão em processo de falência mesmo, muito dificilmente a gente consegue comprar o bem. Existem, lógico, a gente tem alguns proprietários que ainda tem assim, um volume muito grande de imóveis, tem muitos bens e tem uma dívida, mas o volume de bens que possui é maior do que a dívida. Isso. Então, para a gente é tranquilo. Mas em algumas situações, quando a empresa está em liquidação judicial, é muito difícil que a gente consiga também comprar o bem, porque muito provavelmente esse bem vai ser leiloado para que vá, né, a sanar as dívidas, né, atuais da empresa, né, para quitar os credores. Outra situação é essa situação de um loteamento já irregular, por exemplo. E tem algumas situações ainda que não dizem tanto, não diz tanto respeito ao proprietário, mas ainda assim é um imóvel. Então, às vezes, por exemplo, é um terreno que tem uma área de proteção muito grande, uma área de proteção ambiental muito grande no terreno. Às vezes tem uma nascente, um rio, alguma situação assim que precisa ser, na verdade, precisa ser preservado, né? Então, assim, na verdade, eu costumo falar que não existe um terreno errado. Então, por exemplo, para o meu objetivo, que é incorporar e construir um condomínio residencial, esse terreno não vai ser viável. Mas pode ser viável para outra pessoa, né? Eu acho que, Cecília, assim, o que impede, basicamente, é isso. E tem irregularidades que o comprador pode tolerar, porque ele entende assim, isso aí eu consigo regularizar. Eu vou fazer negócio porque eu sei regularizar isso aí. Sim, Tem sim. A situações própria assim? retificação de matrícula. A retificação da matrícula, a gente acaba se responsabilizando, porque a gente consegue fazer um levantamento topográfico e propriamente registrar, né, essa regularização, essa retificação da matrícula. Então, é uma coisa que a gente mesmo se responsabiliza. Eu costumo falar que também não existe um problema que bloqueie a negociação. Por quê? Se o terreno é realmente muito interessante para a gente, se é muito estratégico para a gente, óbvio, a gente vai tentar resolver. O que eu não consigo resolver? Eu não consigo resolver um inventário, por exemplo. Eu preciso que você conclua esse inventário para só depois me trazer esse bem. Mas para mim também, sim. Os herdeiros, os herdeiros precisam entrar num acordo, né? Ou ter o acordo de todos eles, e aí, assim, tocar essa negociação. Mas dificilmente é um impeditivo, assim, a não ser assim, esses casos citados anteriormente, dificilmente é um impeditivo. Mas assim, você dizendo que dificilmente um problema desse vai impedir a aquisição de um terreno, né? Principalmente se ele for realmente estratégico para a empresa, né? Sim, sim, dificilmente. Antigamente, por exemplo, alguns terrenos, a gente não comprava terreno de leilão, por exemplo. E aí agora a gente já entende que os leilões são muito mais estruturados, eles então, assim, óbvio, é um outro tipo também de investimento muito interessante. Se você tiver, né, o cuidado de observar as documentações disponíveis, se você tiver o cuidado de buscar informações sobre essa área, então, assim, também são oportunidades muito grandes, né? Eu digo assim, a compra de imóveis em leilão também tem os seus riscos, né? Assim, é uma situação a ser analisada, mas é o que eu falei, se for um terreno muito estratégico, por que não investir, né? Por que não tentar essa regularização? Por que não resolver? Então, assim, agora, a gente tem, por exemplo, um terreno que eu sou, particularmente eu sou apaixonada,
mas ele tem uma pendência ambiental, porque ele tinha uma área de proteção no fundo muito grande, então hoje ele tem uma dívida com o meio ambiente no município, por conta de, acabou que degradou parte dessa área, existe essa multa, uma multa que é relativamente cara, né? Então, assim, hoje isso precisa ser resolvido com o município antes de eu comprar. Agora, estrategicamente, dependendo dessa dívida e de quanto isso vai me render, por que não assumir? Então, por que não resolver? Então, assim, nada é um problema, digamos. Tudo é conversável, né? Tudo é uma oportunidade. Outra dúvida que me veio, quando vocês encontram um imóvel rural, que está assim, digamos assim, próximo a uma área urbanizada, que vocês veem assim, poxa, isso aqui poderia ser interessante para um empreendimento imobiliário. Qual é o procedimento que vocês adotam, ou até mesmo para mudar a destinação daquele terreno, para ele deixar de ser rural e passar a ser urbano? Como que é a atuação de vocês? Então, para gente, infelizmente, assim, eu preciso que as áreas sejam já urbanas para eu empreender. Então, a gente acaba, assim, dentro do possível, a gente regulariza essa área também. A gente, a gente sabe que muitos proprietários mantêm o registro no INCRA, né, ao invés de já trazer para a prefeitura, etc., para transformar em área urbana, porque existe uma diferença gritante no IPTU também, então nos impostos incidentes nessa área. E às vezes até mesmo o processo de regularização dessa área é muito complexo, né? Às vezes o proprietário não tem conhecimento, às vezes ele comprou uma área que ainda era muito distante, a cidade foi aproximando e para ele agora é difícil de fazer essa regularização. Então a gente busca o registro no INCRA, né? Busca qual é a situação atual do terreno, e aí a gente busca entender se tem algum impeditivo também para essa construção junto à prefeitura. A internet não está ajudando muito hoje. E eu tenho mais perguntas para fazer. Bom, então, resumindo essa questão do imóvel rural, então, em regra, vocês não investem, né, nesse tipo de imóvel. Vocês preferem comprar o imóvel urbano, de preferência, já urbanizado. Na verdade, para eu conseguir fazer um empreendimento, eu preciso que ele esteja em área urbana. Então, às vezes, eu faço esse processo de transformar a área, sim. Mas o ideal é que ele já esteja regularizado, porque o proprietário precisa fazer isso, né? Então, assim, até para eu comprar, eu até posso comprar em área urbana, mas eu vou arcar com toda essa transferência para a área urbana, né? Mas para a gente o mais interessante é que ela já esteja regularizada. Essa transferência, porque o plano diretor, ele diz o que é urbano, o que é rural no imóvel. Né? E isso depende de aprovação de lei. Como é que funciona isso? Tem que fazer um trabalho junto às autoridades? Como é que é feito esse trabalho? Dá uma cortada aqui na hora da resposta. É importante frisar que, assim, por conta do plano diretor de cada município, nem toda área é possível de ser transformada em área urbana. Então, eu tenho algumas áreas que, por exemplo, eu não consigo implementar um loteamento, eu não consigo implementar um condomínio residencial, eu não consigo implementar alguns tipos de empreendimento porque elas são destinadas a serem área rural. Às vezes é uma área urbana, então ainda é possível. Uma área urbana é aquela área de transição, né? A cidade ainda não chegou lá, mas ela ainda também não está tão rural como fazendas, por exemplo. Então, assim, uma área de transição, né? As prefeituras, elas delimitam muito bem essas áreas. Então, nem toda a área rural eu consigo transformar em urbana, justamente por conta disso. Então, isso também, para mim, por exemplo, é um impeditivo, né? Se eu não consigo empreender nela, também não é possível. Agora, existe um processo na prefeitura onde a gente pede que seja feita a análise da prefeitura para, às vezes, deslocar ela da zona em que ela está inserida hoje. Então, por exemplo, o PDM ele é renovado a cada 10 anos. Né? Em média, a cada 10 anos, mas a gente sabe que anualmente são feitos alguns ajustes.
Mas eu posso entrar na prefeitura com um processo que eu solicito assim, prefeitura, analisa aqui essa minha área. Olha, você disse que ela está numa área rural, mas olha aqui, já tem um monte de coisa em volta, já chega asfalto, ela já tem escola, já tem tudo em volta, já tem até comércio. Você poderia verificar se ela está na zona certa? E a prefeitura faz essa análise e às vezes troca até a zona nessa área, o que acaba possibilitando a gente. Mas, novamente, volto a falar um pouco de quando a gente falou da busca do terreno. Nós, né, a construtora ou a empreendedora, ela acaba não fazendo essa solicitação em específico, porque isso depende um pouco, depende absolutamente do proprietário, porque precisa estar no nome, né, registrado, regularizado no nome do proprietário, e o proprietário precisa tratar isso junto à prefeitura. E depende da prefeitura também, né? Claro. A prefeitura que vai decidir se vai mudar a destinação daquela área ou não, né? Claro. E dependendo se essa área tiver em alguma pretensão da prefeitura, realmente a prefeitura vai falar, olha, a gente tem um plano para essa área, infelizmente é isso, né? Não posso mudar essa zona agora. Cecília, olha só, a gente já são 8h30, né? A gente começou assim um pouquinho, quase 7h40, e eu queria falar de viabilidade econômica do empreendimento imobiliário. E eu tô achando que não vai dar tempo da gente falar isso, porque eu tenho a impressão que são outro mundo. A gente só falou de terreno até agora. E a questão da viabilidade, é muito ampla. O terreno entra no cálculo da viabilidade econômica, a questão das irregularidades também, o quanto vai custar regularizar um terreno também entra nesse cálculo. Sim. Eu estou achando que a gente vai ter que fazer uma outra live para tratar disso aí. Sobre viabilidade, eu vou amar. Realmente, o terreno, assim, ele é... Vamos agendar uma próxima sobre viabilidade. Eu queria fazer um convite também. Mas, assim, já te adianto que o terreno é, de fato, um grande ofensor para a viabilidade. Ele, em alguns casos, representa 10% assim, de todo o custo, digamos, da minha viabilidade. Então, assim, ele acaba... E ele, se tiver alguma irregularidade em especial, acaba sendo, assim, bastante ofensor. Eu queria fazer uma pergunta, para não deixar em branco isso aqui. Você falou 10%. Claro. Qual é o máximo que a incorporadora tolera em relação ao custo do terreno em face do empreendimento como um todo? Falhou. Você ouviu minha pergunta? A pergunta é assim, em média, o terreno ele custa 10% do empreendimento. Mas quanto que uma incorporadora toleraria? Até quanto um terreno pode custar no empreendimento como um todo? Olha, depende, sendo bem sincera, depende muito de quanto, não só a incorporadora, né, mas assim, depende muito de quanto o investidor ele vai querer como margem de lucro para ele. Porque essa continha é o quanto eu vou ganhar por esse terreno, o quanto vai me custar para ganhar isso, então quanto eu tenho disponível para pagar nesse terreno. E aí quanto que eu quero de lucro. E dependendo se eu conseguir abaixar o meu lucro, eu consigo aumentar o que eu pago pelo meu terreno, né? Mas, assim, existe uma previsão, existem alguns estudos em que a porcentagem do terreno muito alta acaba que vai estourar essa conta. Então, assim, dependendo do tipo de empreendimento, a gente tem realmente algumas margens para isso, né? Se vai ser comercial, se vai ser, por exemplo, logística. Então, tem algumas porcentagens, sim. Mas aí a gente trata na próxima live de viabilidades. Tá, então eu vou fazer um gancho aqui para a próxima live. Você não vai responder, você vai começar a próxima respondendo isso. Eu escuto muito uma frase dizendo o seguinte, que o terreno vale por aquilo que a gente pode construir nele. Né? É uma frase que eu ouço muito. O terreno vale pelo que a gente pode construir em cima dele. E aí a gente pode começar a próxima live você comentando essa frase. Quanto que vale um terreno? Acho sensacional. Acho que é o ponto inicial de tudo. Cecília, quero agradecer. Eu adorei a conversa. Eu acho que
Nossa, as informações que você passou aqui a gente não acha em livro, não adianta, você pode procurar na internet. São informações de quem realmente trabalha, que conhece. Então, eu agradeço muito mesmo, de verdade, a sua participação aqui. Ah, eu que agradeço, eu amei falar um pouco do meu trabalho. As pessoas que convivem comigo, que trabalham comigo, sabem que eu sou extremamente apaixonada. Eu acho que até na forma como eu falo, muito apaixonada pelo que eu trabalho, eu gosto muito. Então é um prazer sempre poder compartilhar e sempre poder compartilhar ensinamentos também, né? E até orientações também. Então, fico disponível, pode chamar sempre que quiser. A gente trabalha outros assuntos, vai ser um prazer. Tá bom, Cecília, muito obrigado e até a próxima. Obrigada, boa noite. Boa noite.